Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Bem-vindos a mais um Holocast, o seu podcast de Star Wars Saga. Eu sou o DM Rafael, o piloto rebelde, e depois de muito tempo andando aí pelas rotas espaciais, perdidos nessa imensa galáxia, nós voltamos para contar um pouco da história antiga de Star Wars. E nada melhor para contar uma história do que agora o nosso Jedi historiador, Diego Bessa. Fala pessoal, nós vamos falar hoje da Velha República que só tem de vintage o nome mesmo, né? Então nós temos pilotos desbravadores das rotas hiperespaciais, nós temos o Jedi historiador e, como não podia faltar, nós temos o nosso nobre corrupto. Fala aí, Rômulo. Boa noite pessoal, fico feliz em aparecer aqui no Holocast novamente, espero poder contribuir com... Mas é muito político mesmo, né? Puta. Tem que ser mesmo um nobre arrogante. Mas é isso aí, galera. Depois de um grande período aí perdido no hiperespaço, a gente tá de volta. O que aconteceu foi o seguinte: ano passado nós viemos aí tentando mudar o Holocast, tava muito complicado, difícil sempre de marcar. E a gente decidiu fazer, não, vamos fazer o seguinte, vamos alternar os temas do Holocast com temas de notícia. E cara, foi uma enxurrada de notícias, assim, 4 vezes por dia era uma notícia diferente. Quando veio a bomba lá da venda do LucasArts pra Disney. E assim, a gente simplesmente não tinha como acompanhar o estado de boatos e matérias e tudo mais surgindo assim. E a gente não... Cara, não dá pra falar. Então... o camundongo ferrou a gente. E além do mais, eu confesso, eu fiquei muito tempo preso em outros projetos, tanto de fazer jogos, adaptações aí, que quem acompanha o Holoblock sabe, né? A gente fez muito material de Mass Effect Saga, continuamos fazendo, mas agora voltamos aí pro nosso cerne, voltamos para falar de Star Wars, e nada melhor do que aproveitar o hype, o The Old Republic. Vamos falar um pouquinho sobre a Antiga República, ainda não dentro da era do MMO, mas para introduzir um pouco dos acontecimentos que levaram até aquela situação. Então é isso aí, galera, vamos nessa? Partiu que agora que o Hulk consertou a verdade. Então, vamos falar da Antiga República. Primeiro, acho que é bom a gente frisar que a época da Antiga República abrange o período assim, que vai de 5.000 anos até 1.000 anos antes da Batalha de Yavin, que é quando a Batalha de Ruusan, os Sith são finalmente derrotados, mas na verdade acabam sobrando 2, né? Então começa a era da ascensão do Império, os 1.000 anos dos discípulos de Darth Bane até o Imperador Palpatine. Nesse podcast, a gente vai tratar desse período de 5.000 anos até 3.950, que é basicamente a história do Jedi Reva. Mas, para começar a falar sobre isso, eu vou deixar com o nosso historiador, que hoje eu vou ser só um desbravador aqui do hiperespaço, e ele que vai conduzir as discussões. Vamos lá, Jedi Bessa. Tudo começa com os prelúdios. Vai se fazer depois a Great Hyperspace Wars, que é conhecido como a primeira guerra de escala galáctica. O primeiro evento é a cisma dos Jedi. É que na verdade acontece antes dessa guerra, né? Isso, exatamente, é o prelúdio dessa guerra. Que é um grupo de Dark Jedi, desentendendo com as filosofias Jedi, tem um conflito e eles são exilados em Korriban, porque nessa época os Jedi tinham essa política de ficar exilando os outros em planeta isolado. Na verdade eu não lembro se eles foram exilados em Korriban ou se eles simplesmente assim, foram exilados, vão embora, até que acabaram caindo no espaço Sith. E lá, cara, o Império Sith já estava formado não como o Império Sith que você conhece, mas tipo uma coisa meio Stargate, né? Uma coisa egípcia. Aliás, essa estética e quando a gente tá falando Sith, tá falando a raça Sith, né? Aquele povo de raça vermelha, com o bigodinho de carne, né? Mas a estética deles, cara, é muito legal. A primeira vez que eu vi foi no jogo do Jedi Academy, e eles vão até Korriban. Cara, é muito maneiro essa estética assim, essa estética meio Stargate, porque é legal misturar essas coisas assim antigos, né? Especialmente quando você tem uma coisa assim mística
com essa cara de egípcio. Eu sempre achei que casa muito bem. Space Magic casa com egípcio bem pra caramba. Exatamente, cara, completamente, né? E seguindo esse plano de egípcio, os de Dark Jedi, e entre eles o mais prominente deles, que é o Karnesmu, se proclamou Deus dos Sith, porque eles chegaram do espaço, né? Poderosos e tal, com aquela mentalidade, filosofia, tecnologia nova, e eles se tornaram deuses, e ali começaram o Império Sith, como ele é conhecido mesmo, né? Com os Force Users, o exército e tudo mais. Começou a miscigenação e tal. Um fato importante é que eles trouxeram a miscigenação. O Império Sith, você pode imaginar que ele era a raça Sith e deixou de ser a raça Sith, né? Virou humanos e os Zabrak e tudo mais. E desse processo também, não é uma coisa que foi rápido, eles começaram a dominar os outros planetas do espaço Sith, né? Do Corriban e arredores. E aí aumentou ainda mais a miscigenação, Twi'lek, Zabrak e etc. Tinha Zabrak ao redor? Tinha Zabrak, tinha tudo ali naquela área ali. Tanto que no próprio Thor, né, o Old Republic, o jogo, mostra que os Twi'leks, os Zabrak são vistos como raça escrava. Os humanos e os Sith Pure Blood, como é chamado, tinha a nobreza do Império Sith, desde aquela época. Curioso que os Sith Pure Blood, eles são sangue puro, mas na verdade eles são fruto da miscigenação dos Sith com os humanos, né? Isso, também importante, porque os Sith, né, a raça Sith é dividida em duas subespécies, né, que é o Massassi e o outro lá que eu esqueci o nome, que é o antepassado do Sith Pure Blood, que é mais humanoide. Mas essa parte só serve para mostrar que o Império Sith ele cresceu, dominou os sistemas ao redor, né, de Corriban. E aí, quando as pessoas têm poder, que começam os conflitos internos. Quem estava no poder era o Marca Ragnos. E ele tinha dois, promissores sucessores, que seriam o Ludocrash e o Nagasadou, que estavam disputando direto entre conflitos de tanto político quanto força. E os dois fatores que fizeram o poder deles se balancear, que favoreceu o Nagasadou no caso, foi a morte do Marca Ragnos, que ele não foi claro em quem seria o sucessor dele, e a chegada de dois gêmeos, que eles eram exploradores da República. Era uma dupla de gêmeos, um casal de gêmeos, um homem e uma mulher. A coisa interessante é que durante essa época do Old Republic, né, essa região onde era Corriban e esses outros planetas eram tudo regiões desconhecidas para a República. Isso, era tudo novíssimo. Porque antes não é igual a galáxia que hoje em dia hoje em dia não, né? Mais perto dos filmes 4, 5, 6 já era mais expandido. Não, ainda assim, ainda é longe pra caramba, né? Não, porque naquela época era além de longe, né? Não era mapeada essa época, por isso que eles eram exploradores, então por isso que eles Aí o Nagasadou sabia, todos o Sith, o Império Sith conhecia da República, por causa dos antepassados dele, né? Dos Dark Jedi. Então ele aproveitou essa chegada desses elementos desconhecidos para tomar o poder. Ele criou uma corrente de xenofobia dentro do Império Sith, dizendo que olha só, a vanguarda da República vai invadir a gente, nós temos que atacar para proteger nosso Império, não sei o que. Eu vou liderar porque que eu sou o escolhido do Marca Ragnar, etc. Ele cantou essa bola, e aí o Ludocrash, sabendo que ele estava perdendo o conflito na política, eles tiveram um duelo na frente de todo mundo, o Nagasadou venceu esse duelo, e verdadeiramente o Nagasadou se consolidou como Dark. Na verdade, o engraçado é que esse duelo o primeiro duelo deles foi assim, durante o velório da Marca Ragnar. Sim, aí teve que chegar, epa! Vamos parar com essa briga! Isso. Cara, os filhos do Marca Ragnar, o Sith do lado negro, bizarrão, levanta pra apartar a briga dos dois discípulos dele, cara. Mas enfim. E aí o Nagasadou, ele é proclamado Darth, né? Dark Lord of the Sith nesse dia, e começa os planos de invadir a República. O que acontece? Esses dois irmãos, eles estavam tentando traçar novas rotas para poder fazer uma graninha extra, né? Achar caminhos melhores pelo espaço, para abrir rotas de comércio. E eles ficavam fazendo saltos cegos pelo espaço. Na verdade, esse rapaz, o Gabe, ele era sensitivo à força, então ele meio que usava o plot device aí da força para poder achar as rotas. E ele acabou caindo no espaço Sith. Quando eles foram capturados pelo Sith, o Nagasadou resolveu realmente usar isso como desculpa para dizer que era um primeiro plano de invasão aí da República.
E como você falou, né? Essa foi a desculpa perfeita que ele precisou usar para poder unir os Sith, que antes eles ficavam divididos em guerra, mas ficavam muito em guerra entre eles e achavam que não havia necessidade de expandir além do espaço deles. E uma nota importante é que ele liberou os irmãos para aumentar ainda mais a xenofobia. Tipo, eles fugiram, vão avisar a República, etc. Ele libertou os caras primeiro para poder pegar para achar o caminho que eles fizeram, e segundo para poder dizer que a fuga deles foi um ato aí terrorista e tal, que usou isso ainda mais para poder unir lá o Sith na bandeira dele. E aí é importante dizer que o Naga Sadow, embora seja atribuído o poder lá daquela Battle Meditation, que é citado várias vezes, que é o Jedi meditar e todas as pessoas que estão sendo lideradas por ele entrar em comunhão, é uma coisa que o Jedi é um poder Jedi. Mas a primeira pessoa que usou o Battle Meditation foi o Naga Sadow, que ele tinha uma espécie de satélite, uma nave satélite, que ele conseguia transmitir as ordens dele nesse estado de transe da força para todas as tropas dele. E as tropas dele estavam, tipo, 50 vezes melhor que as tropas da República. Agora eu vou te dizer, é impressionante como a arte do Star Wars The Old Republic, né, o MMO, conseguiu melhorar absurdamente as ilustrações, porque essa história foi contada originalmente nos quadrinhos, e cara, esses desenhos são lastimáveis, mas na arte do Old Republic ficou muito maneiro. Inclusive, vale a pena citar, né, que quem quiser ver essa história resumida, tem uns vídeos muito interessantes lá no site do The Old Republic, contando com o mestre historiador Gnosh Dural, que é um mestre Jedi historiador Keldor. Mas então foi isso aí, né? Esse plot de Naga Sadow deu início à desculpa que ele precisava para juntar todo mundo e ir pra guerra contra a República para poder unir o pessoal e ter mais poder. Então eles partiram pra porrada contra a República. Com essa nova rota, eles conseguiram abrir caminho para poder invadir. Foram tempo de conflito, mas acabou que o Naga Sadow foi derrotado. O Naga Sadow, engraçado, ele não foi derrotado pela República. A República perdeu todas as batalhas enquanto o Naga Sadow estava no poder. Só que, para variar, quando os Sith estão vencendo, tem um conflito de poder. E o futuro Imperador Secreto foi o principal pivô dessa queda do Naga Sadow e da derrota do Império Sith. Porque ele aproveitou que o mestre dele, né, o Naga Sadow, estava em transe. Ele estava conectado, né, com as suas tropas pela galáxia. E atacou a estação espacial dele, né, a esfera. A nave lá de meditação. Isso. Estava aproveitando o sol lá, uma gigante vermelha, eu acho. É isso, que o sol fortalecer ele. Era uma viagem. Os efeitos da força. Era uma viagem dessa. Começou a perder, porque sem a Battle Meditation as tropas começaram a perder, a República começou a virar. Só que aí veio os dois grandes erros da República nessa guerra, que foram fundamentais para fazer a ascensão do Lord Tiat, o Imperador Secreto. Que foi o extermínio do povo Sith. O povo já tinha se rendido e a República chegou e bombardeou o Corriban, tipo, exterminou o Neguinho. E a República empurrando. Todos os Sith ficaram juntos no planeta, e aí ele começou o plano dele para realmente dominar a galáxia e a ascensão dele final, que seria, ele juntou todos os Force Users da época poderosos num lugar só, e metade, sei lá, mais da metade do povo do Império no planeta só, drenou a vida de todo mundo num ritual e ficou tipo assim, com um spawn de vida muito maior do que ele teria. Ou seja, ele teria agora o tempo para ele poder executar o plano dele final. É que até a desculpa que ele estava falando com o Diego, né? Ele só morre 3.000 anos depois. Alguma coisa relacionada, acho que é perto da época do Darth Plague, que vocês têm. Ele morre em 62 antes da Batalha de Yavin, você tem noção. E aí agora, ele tendo essa vida gigantesca, ele começa o plano dele de reestruturar o Império para poder voltar para conquistar tudo. Que seria ir para as regiões desconhecidas com os remanescentes, formar uma capital nova de Dromund Kaas, ver ser conhecida como a nova capital do Império, né? E ele ia se retirar, ele foi tipo hibernar, tipo um estase, para poder começar o seu plano enquanto os fiéis súditos dele, que ele é visto como um salvador, o cara que inventou o genocídio, reconstruir o Império. E nesse processo todo que vem o novo herói do Império, que é o Grand Moff Vyken, que foi o cara que criou as táticas do Império, que treinou o Império nas selvas de Dromund Kaas, que Dromund Kaas era feroz e era um planeta selvagem pra caramba. Ele enquanto dominava o planeta, ele treinava as tropas, ele fortaleceu
o Império como uma máquina de guerra nesse tempo. Enquanto ele dominava o planeta, as cidades eram construídas, ele ia formando a máquina militar do Império nesse processo. Armada, né? Armada Imperial. Isso, a Armada Imperial. E para citar também que nesse meio tempo o Nagasador, né, ele foi traído e perdeu a batalha lá contra a República. Eu acho que ele chegou a voltar até Korriban para reunir os Sith restantes, mas aí ele já havia perdido o poder político dele, teve toda a batalha ainda contra a República e ele acabou se refugiando em Yavin 4. Ele ia lá e ele acabou os dias dele. Ou não. Ou não. Bom, isso foi nas grandes guerras hiperespaciais, que aconteceram aí cerca de 5 mil anos antes da Batalha de Yavin. E eu vou aproveitar a ocasião aqui para reclamar mais uma vez da timeline, cara, que... cara, como eu odeio fazer essa timeline assim pré-histórica, né, que ela vai regredindo. É meio confuso mesmo. Eles tinham que colocar um marco, cara, da Antiga República, fazer a contagem de anos. Um marco parecido que é o Treaty of Coruscant. Isso é recente. Aí é um pouco mais recente mesmo do assim, que não é bom bastante, cara. Aprende uma coisa, você quando faz história, você erra e perde muitos pontos na prova porque você errou as idades em antiga. Imagina como deve ser a prova de Jedi de história, que inferno. Caramba. Bom, então, 1000 anos depois, a República passa por um relativo tempo de paz, né? Mas, como sempre, na história de Star Wars, você sempre tem um retorno das forças Sith, as forças malignas, de novo, contra a República. Mas vale lembrar que nós temos o Império Sith escondido nesse período há 1000 anos, crescendo e já se infiltrando na República. E esses Sith que vão ser os vilões desse conflito que vai se seguir agora, a gente vai falar, eles estão liderados pela galera antiga ainda, por espíritos do passado. Eles não estão conectados com esse Império do Lord Vitiate que está escondido. Esqueceu de falar que quando o Imperador foi passar no seu sono profundo lá, quem ficou no comando foi o Dark Council, né? O primeiro membro do Dark Council foi o Grand Moff Viking. Ele foi a primeira pessoa o primeiro não Force User membro do Dark Council. Não sabia isso? Legal, bacana. Até porque o cara é Grand Moff, né? Mas beleza. Ele foi o primeiro Grand Moff que não Force User fazer parte do Dark Council. Ele era bem respeitado até pelos Force Users. Voltando ao conflito, eu vou falar, nós vamos entrar nas grandes guerras Sith, ou Great Sith Wars. Elas acontecem num período 1000 anos depois, e apesar de ser as grandes guerras Sith, elas não foram causadas pelos ex-Siths em si, mas sim por novos Dark Jedi corrompidos e que foram doutrinados por espíritos do lado negro. Como eu falei anteriormente, é a galera antiga, mas não ligada ao Império do Vitiate. E nesse conflito tem muitos nomezinhos conhecidos. Aliás, muitos nomes. Isso daí é uma época de grandes heróis, assim. Já começa com um conflito chamado Beast Wars em Oderon, né? Que é uma coisa bem sugestiva de herói, né? É uma parada zoada, né, cara? Que lá em Oderon a lua era uma ou duas luas? Era duas luas, mas é Doxum, que é a lua que dá pra... E a lua super pertinho, assim, e eles podiam ir com as bestas voadoras de uma superfície pra outra, cara. Era viagem mesmo. Dependendo da época do ano. Não vamos nos estender muito, mas essa guerra só tem uma função importante, que ela gera ela cria no imaginário do povo da República o fato que os Jedi caem pro lado negro. Não é mais aquela coisa separada de Jedi e Sith que vinha dessa guerra do conflito de 1000 anos. É aquele conflito que é Jedi versus Jedi. Pro público, é Jedi versus Jedi, não tem diferença. E a dupla de Jedi que caiu nesse conflito é o Ulic, que é o Droma, e o Exar... O contrário, o Exar Kun e depois o Ulic. Na verdade, o Ulic... Acho que foram juntos, né? Separados. Bom, os dois caem de maneiras separadas. O Exar Kun, ele cai porque ele encontra o Marca Ragnar. E o Ulic, ele encontra na lua de Doxum a tumba do Fridoned, que era um dos aprendizes do Marca Ragnar também. E os espíritos começam a maquinar nessa artimanha para fazer os dois Jedi, os jovens Jedi poderosos, caírem para poder voltar ao Sith.
Tanto que o Exar Kun, ele cria um exército dele, o Ulic Qel-Droma cria o exército dele de Ford Dark. É tipo um culto do lado negro que ele acaba tomando conta. Os dois se encontram em Yavin 4, porque eles foram guiados pelos espíritos. Eles caem na porrada, o Exar Kun vence e o Ulic aceita que é aprendiz do Exar Kun. E eles começam de novo a guerra contra a República. Nesse meio tempo, tem a esposa de um Jedi chamada Nomi Sunride, que ela é casada com o Jedi e tal, só que o marido dela morre. E ela é largada com a filha de colo, que é a Vima Sunride. Só que os Jedi resgatam ela e ela é levada pra treinar porque ela se descobre como Force User. Na verdade, o que acontece? Quando o Jedi morre defendendo a esposa e a filha, e só ele que tinha treinamento de fato, né? Uhum. Só que enquanto o cara tá lutando, a mulher instintivamente usa a Battle Meditation e faz umas paradas muito loucas, assim, dá umas visões bizarras dos bandidos, eles começam a se matar, né? E o Jedi, o marido dela, acaba morrendo. Os Jedi acolhem a Nomi e a filha dela e veem que, na verdade, ela é muito mais poderosa até do que o marido. E ela começa a receber treinamento formal para se tornar Jedi. Ela é treinada por um Triceratops alienígena. Cara, isso é muito viagem. Cara. Assim, é até maneiro, é meio Tropa de Lanterna Verde, né? Você passa a ter vários alienígenas não humanoides como um Jedi. É muito zoado, cara. Pelo menos ele não usa sabre de luz com a boquinha, né? Pelo menos isso. Isso é muito escroto, cara. Eu acho que ele usasse uma coroa de sabre de luz, assim. No... E aí ela é treinada, a Nomi. E a Nomi, nesse meio tempo, antes do Ulic cair, o Ulic, o irmão dele, que é o Kay Qel-Droma, e a Nomi, eles são responsáveis por impedir que o planeta natal dos Qel-Droma, que é o Alderaan, seja domado pelos Beast Rider, que é uma galera de domadores de besta, que é bandido e etc., que queria tomar o trono de Alderaan. E eles se tornam... essa parada, cara. É He-Man pra caramba. Não, sabe o que é o mais legal, cara? Sabe o que eu acho mais maneiro? Quer dizer, na verdade é muito escroto, mas eu acho muito maneiro que essa é a época dos sabres de luz de tomada, cara. Tanto que o Exar Kun redescobre a tecnologia do sabre de luz sem cordinha, né? O Kay perde o braço nesse conflito, a Nomi fica apaixonadinha pelo Ulic, etc. E o Ulic vai pra essa missão de infiltração, de espionagem nesse culto negro, que é o lado negro e o resto eu falei. Mas o que importa nesse conflito é que a Nomi, que é a pessoa que derrota, tem o final derradeiro dos Siths novos, né, do New Sith, que ela derrota o Exar Kun, quando tá fazendo um ritual de transcender a matéria. A Nomi, ela tem o poder de criar um escudo da força, ela trava o ritual do Exar Kun, o Exar Kun fica preso nos tempos de Yavin 4, e aí, com punição pelo Ulic Qel-Droma ter caído do lado negro, ela corta ele da força, porque ela tem essa habilidade também. E exila o Ulic Qel-Droma. Ele vai pro seu exílio ficar lá em reflexão pelo que ele fez. Rapidinho, parênteses. Antes disso, o Ulic não chegou a derrotar os Mandalorianos e conquistou eles pra lutar do lado do Sith? Sim. No processo do Ulic dominar lá o culto dos Craft, eles dividiam poder com o culto na lua de Doxon, onde os Mandalorianos ficavam, onde estava o Mandalore Domitable. E aí ele derrota o Mandalore Domitable no combate honrado, e o Mandalore Domitable jura lealdade ao Ulic, só ao Ulic. Vai lembrar isso. Depois disso que tem a confusão com Exar Kun, aí eles criam a Brotherhood of the Sith. Não, a Brotherhood of the Sith, isso aí é do Darth Bane. É os New Sith. Não, tá dizendo aqui também, cara. É Brotherhood of the Sith? Então... Lá, tá procurando. O pessoal adora repetir os termos aí, confunde mais ainda. Deve ser, rapaz. Eu vi esse termo também junto com o Bane. Ele que destruiu Brotherhood of the Sith também na época dele. Vocês têm que lembrar que Star Wars é uma história, o tempo todo fica recontando, né? Então é normal uma coisa que apareceu, sei lá, 2000 anos mais tarde, na verdade teve origem antes, quando você faz o retcon. Aí agora vamos fechar a Guerra Sith. O que faz a Guerra Sith terminar? O Ulic, ele enfrenta o irmão numa das batalhas, o irmão defendendo o Jedi, né? Ele mata o irmão, e nesse processo que ele mata o irmão, ele se redescobre de novo, né? Ele acorda. E aí ele trai o Exar Kun pra República. Ele dá informações pra Nomi, e aí a Nomi vai e derrota o Exar Kun, como eu acabei de falar, e deixa ele desconectado da força. E a participação dele em Star Wars termina com anos depois, que ele tá em exílio. Ele treina a filha da Nomi, que é a Vima,
que ela é uma Jedi problemática, uma Jedi poderosa, mas sem disciplina nenhuma. Ele nesse exílio dele, né, que ele perdeu a força, né, que ele caiu pro lado negro, que ele ascendeu como Jedi, ele teve uma compreensão do universo muito maior, e ele ensinou a Vilma a se tornar uma grande Jedi também, mesmo sem ter a força. Ele treinou ela de uma maneira única, mesmo sem sentir a força. E aí termina esse período, que é a última coisa. A Vilma, não conheço direito da história dela, não lembro de nada de importante que ela tenha feito. Na verdade, tem uma curiosidade sobre a Vilma Sunrider, cara. Porque o que acontece depois, né? Alguns anos mais tarde, começa a Guerra Civil dos Jedi, né? Que é quando eles se dividem para poder lutar contra os Mandalorianos. A gente vai falar a respeito disso, né? Uhum. Mas um dos principais protagonistas dessa época da Guerra Civil Jedi foi a Bastila Shan. Só que acontece, na verdade, não era para ser a Bastila aí na história lá no Old Republic. Era para ser a Vilma Sunrider. A ideia era pegar a Vilma para poder representar o mesmo personagem, né? Que ia chegar e encontrar com o Eva, não sei o que, ia ser a mestra dele. Só que em vez de ser a Jedi novinha gostosinha, ia ser uma mulher mais velha. Ou não, né? De repente eles iam mudar só a timeline assim. Mas a ideia é que fosse a Vilma Sunrider. Só que não pôde ser a Vilma por causa do sobrenome dela. Que o LucasArts ficou com um problema de uso de marca. Porque era da Marvel, né? Não, porque uma marca qualquer que com Sunrider ficou disputando o uso do nome. Então, assim, poderia ser citado, não sei o que, só não poderia ter títulos ou coisas importantes assim que usasse nome. Porque até uma briga judicial mesmo, sabe qual é? Muito escroto isso. Paulo tem personagem, cara. Isso também foi mó engraçado. No jogo do meu irmão, né? Isso, a gente fazendo esse jogo, tipo, 25, 30 anos depois da Batalha de Endor, o Paulo resolveu fazer um Jedi e ele, tem o Skywalker, você é o Sunrider. Aí beleza e tal. Aí depois quando fui ver que existia a nome, né? E a Sunrider, o personagem então vem de uma linhagem antiga do Jedi. E por coincidência, sim, mas muito maneiro. O Paulo tá jogando de homem, acredite. Usaram alguns personagens homens. O próximo conflito, que esse sim tá ligado ao Império que estava escondido, né? Que é a Mandalorian Wars. O último Taung é a raça original dos Mandalorianos. Ele encontra a máscara do Mandalor da Indomitable que havia sido perdido na batalha lá da Great Sith Wars, né? Das Grandes Guerras Sith. A armadura também, acho que encontra tudo. Sim. Sim, ele encontra o corpo, né? Mas o que importa ali, o que dá a coroa... Deu um saque básico, né, cara? Armadura B. Enfim, mas o que gera a nobreza do Mandalor, além da sua força, é o ícone de poder do Mandalor é a máscara, é o capacete. E ele veste o capacete e é um período meio nebuloso, mas o Thor, as historinhas do Mestre Gnóstico Dural, ele conta uma possível ligação da ascensão rápida do Mandalor, The Ultimate, ali do fato de ser o último Taung e tudo mais, com o Imperador Vitiate, que o Imperador Vitiate seduziu o Mandalor com a promessa de poder e com aquela ideia de enfrentar os Jedi, porque os Jedi enaltecem, né, o confronto do Mandaloriano com o Jedi enaltece o povo Mandaloriano. O povo Mandaloriano chega Mas aí deu aquela pilha errada. Aí, sabe qual é a parada? Os melhores guerreiros são os Jedi. Se tu meter porrada neles, cara, tu vai ser o cara. E ele não foi algo além disso, do comum, da comum glória. Tipo, o Mandaloriano evolui quando enfrenta o Jedi. É tipo aquela coisa rivalesca, né? Lutou, se entende, evoluiu. O Jedi em si, né, Diego? É mais alguém mais forte. Ele quer o Jedi. É o Jedi. O Jet. O Mandaloriano, eles falam que é o Jet. A Ordem Jet, né? Que é como os Jedi se chamam em manga. É como se fosse o grande prêmio, né? Então eles falam bruxaria jet e tudo mais. Eles não falam que a força é bruxaria jet. Eles começam a dominar uns planetinhas em volta de Mandalor, né? Que é o planeta Mandalor. E aí a República fica beleza. É tipo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial.
Aí tomam outro negocinho e a República tá beleza, mas fica paradinho aí. E aí eles vão e dão uma porrada que faz a República ter que se mexer, que é o massacre em Catar. Eles bombardeiam o planeta inteiro, eles derretem a superfície do planeta e praticamente terminam o povo Catar. Tá ligando o nome da pessoa? Catar é aquele povo que é humanoide assim, felino, né? Um bom exemplo do Catar é a Johanne do Kotoru. Sim, e sabe o que é mais interessante? Acho que a gente já até citou isso em outro Holocast. Ela foi a primeira personagem realmente gay, assim, de Star Wars. Ela é lésbica, mas depois eles mudaram isso nos patches, você pode ter um romance com ela mesmo homem. Mas ela é mais incrível. Foi a gay que tentaram meter, não é verdade. A Johanne é lésbica, né? Mas aí... Ela era apaixonada pela mestra dela. Ela era apaixonada pela mestra dela, é mais fácil romancear ela quando você joga com o Revan mulher. Eu nem sabia que dava. Revan mulher é engraçado. Revana. A Ravena. Ravena, isso. E aí, beleza. A Ordem Jedi e a República entram em conflito interno, não no sentido de físico, mas uma disputa filosófica. Os Jedi, o Conselho Jedi, ele se coloca no ponto que essa guerra é uma guerra egoísta dos Mandalorianos para enfrentar a República e se testar, para não dar corda, e que eles não participariam. E a República tem que participar agora por causa do massacre, senão ela vai ser mal vista e vai ter série de problemas. Esse posicionamento da Ordem Jedi sobre se manter fora do conflito cria um conflito interno na Ordem, que é um grupo de Jedi, que liderados por Revan e o amigo dele... Não é aprendiz não, o Malak não é aprendiz não, o Malak eu sei que ele é companheiro, mas eu acho que... Ele é companheiro e fellow Jedi Knight, assim que eles falam. Companheiro Jedi Knight. Os dois são cavaleiros Jedi novos. Uhum. O Revan é um cara talentosíssimo, tipo, tanto na parte da força quanto na parte militar. Eles reúnem todos os outros Jedi que têm a visão deles, criam um grupo chamado Revanchista dentro da Ordem Jedi e partem... O cara é um pouco narcisista, né, cara? Ele é... Mas é porque o nome dele combina com vingança, né? Então ele... Exatamente, mas ele é o Revan e ele cria os Revanchistas. Eu imaginei ele levantando... Eu levantei ele imaginando... Cara, muito pela saco, cara. Ele é bem... É egocentrismo ele, cara. Eu imaginei ele levantando a máscarazinha de Mandalor que ele rouba depois, fazendo ruê e fechando assim de novo. Mas enfim, os Revanchistas se integram nos militares da República e começam a vencer a batalha, começam a empurrar os Mandalorianos de volta, os Jedi começam a se tornar generais de uma maneira perigosa e parecida com a da Clone Wars, como é apresentado na série, né? O Revan nesse processo tem uma pequena queda pro lado negro, porque ele naquela frenesi de vencer, de derrotar os Mandalorianos, ele começa a sacrificar tropas, ele começa tipo, bom, não, deixa aquela galera de morrer, que aqui eu vou vencer 2 batalhas com a derrota de uma. Aquele negócio da guerra dos números, né? Que você acaba sendo obrigado a olhar o grande quadro ao invés de ver as pequenas ações do Jedi. Como em qualquer guerra, né? Não vai te mas o problema é que a filosofia Jedi, era o que o Conselho estava querendo evitar, era justamente esse tipo de pensamento. Por isso que eles queriam... O Conselho mesmo fala que os Mandalorianos estavam forjando os Jedi sua imagem e semelhança em brutos do combate. E a guerra termina em Malachor V, quando a República ativou uma arma de destruição em massa, que é o Mass Shadow Generator, que ele muda a polaridade de Malachor V. As naves são esmagadas contra o planeta, as naves mandalorianas, e a guerra termina ali. Um pouco antes da guerra terminar, o Revan tem um confronto corpo a corpo com o Mandalore Ultimate. Ele derrota o Mandalore Ultimate, pega aquela máscara, que é a máscara icônica que ele usa como Darth Revan, e dali diante ele já começa a cortar os laços com a Ordem Jedi, que ele já se pronuncia como Revans e não como Jedi e tudo mais. E eles vencem em Malachor V e são considerados heróis da República e partem pro desconhecido. Ele e o Malak partem, e as tropas da República pro desconhecido, com a desculpa de vamos caçar mais Mandalorianos. Os remanescentes Mandalorianos. E aí eles desaparecem por mais ou menos 2-3 anos. E isso termina os eventos da Mandalorian Wars. Que é bem representado pelo quadrinho da Dark Force, né? Que é o Knights of the Republic. Que tem o meu personagem favorito de Star Wars, que é o Zane Carey, que eu não vou me prolongar. Mas ele é o Jedi trapalhão que cai numa confusão tipo Sessão da Tarde.
e acaba se juntando com um trambiqueiro, com um bandidão, e pra sobreviver dessa traição ele acaba virando um bandido. E aí tem toda aquela coisa da guerra como plano de fundo, as pessoas sofrendo e tudo mais. O legal dessa história do Zane é que ele mostra bem assim a evolução dos Mandalorianos mundo a mundo, mostra os neocruzados, né? São os novos Mandalorianos, que são o pessoal convertido em cada planeta. Aí tem tipo até uma diferença assim, alguns Mandalorianos não reconhecem os Neo Crusaders, né? Porque o Ultimate ele criou o movimento dos Neo Cruzados. E ele. Novos Cruzados, né? Neo Cruzados, Novos Cruzados. Que tinha os Cruzados, que são os Mandalorianos da época do Ultimate, que é tipo 40 anos antes disso. E os Neo Cruzados. Por que Neo Cruzados? Porque eles começaram a não usar Beskar Gun, uma armadura de minério Sith. Eles começaram a fazer uma produção em massa, né? Do armamento e tal, por causa do esforço de guerra, né? E ele reestruturou Então, basicamente assim, em vez de ser uma grande ordem de guerreiros de elite, passou a ser um exército gigantesco de soldados da bandeira mandaloriana. Mas aí esses Neo, beleza, somos todos mandalorianos, só que não tem a glória dos guerreiros mandalorianos de antes. Inclusive, isso é muito bem mostrado de novo no quadrinho do Zane, que é que qualquer um podia se alistar ao exército do Mandalor e criava uma armadura e arma e vai isso aí, filho. Chute na bunda, linha da frente. E, de novo, eu tenho um amigo nosso, o Eduardo, ele chegou a mestrar. Infelizmente, acho que a gente só jogou 2 vezes no máximo, que ele pegou justamente esse período depois das Guerras Mandalorianas, né? Em que todo mundo jogou com o Mandaloriano, só que o Mandaloriano raiz, né? Então tinha toda aquela desconfiança nossa com os Neo-Mandalorianos e tal. Foi um jogo bem maneiro, cara. Pena que realmente foi bastante. O Mandaloriano é sempre um tema muito legal, porque eles são muito controversos. Eles não são os selvagens também, mas também não são os caras honrados, né? 100% honrados também não são. Mas eles têm, eles são um povo, uma coisa única, né? Uma cultura diferente. E o mais interessante é que, da mesma forma como o Jedi, você consegue... Apesar de, assim, todo Jedi tem que ter sabre de luz, defletir, poderzinho, não sei o que, ter um monte de coisa igual, você sempre consegue pegar focos bem diferentes pra Jedi diferentes, personagens diferentes. A mesma coisa são os Mandalorianos, cara. Que, a princípio, é um bando de guerreiro que usa blaster e armadura e usa jetpack, né? Mas... dentro disso, cara, dá pra criar um monte de histórias, de personagens diferentes, assim, que dá uma campanha bem maneira também nessa época. Com certeza, já começa que eles abraçam a luta corpo a corpo, sem arma, como uma forma de filosofia. Eles não se veem como uma raça, mas e sim um movimento, então... Isso que eu ia falar, né? Eles não são uma raça só, eles são várias raças, então não tem aquela exclusão racial, entendeu? Na teoria, qualquer um pode ser. A gente fala aí mais sobre os Mandalorianos, a gente fala aí no próximo Holocast. Isso aí. Eu bem lembrar que Mandaloriano é sempre um tema legal e acaba atraindo. Com a derrota dos Mandalorianos e aí o desaparecimento do Revan, começa então o período que é conhecido como Jedi Civil Wars, o que é contado no jogo Knights of the Republic 1, que é da Bioware. Quantos anos depois que ele volta de... 2, 3 anos por aí. 2, 3 anos, né? O que acontece? O Revan, nesse período desaparecido, ele entra em contato com o Imperador Vitiate, nessa caçada dele aos Mandalorianos. O Imperador seduz ele e o Malak pro lado negro. Eles voltam como a vanguarda do Imperador, que é o Darth Revan e o Darth Malak. E nesse processo eles descobrem uma arma Hakata chamada Starforge, ou Forja Estelar, né? Estelar, que é uma estação espacial que consegue forjar desde uma simples espada a uma nave, uma frota inteira de naves, armaduras de uma tecnologia muito avançada. As forças da República que seguiram o Revan para tentar caçar os últimos Mandalorianos também se tornaram leais ao Revan e voltaram proclamando como Império Sith. E os soldados da República já voltam com aqueles armamentos de Sith, aquela armadura prateada que é icônica do KOTOR 1, e eles começam a vencer. É bom falar que justamente isso, a República tinha acabado de sair numa guerra contra os Mandalorianos, venceu por causa dos Jedi, né, que meio que se separaram, dos revanchistas, e beleza. Teve um período assim muito breve
para poder tentar se recuperar dos conflitos. E do nada surge uma frota gigantesca e vai surgindo assim com uma máquina de guerra impossível, né? Que os Sith vão ganhando terreno, mas vão produzindo mais e mais naves que não tem estaleiro para produção disso tudo. E os Jedi se veem numa roubada incrível, porque eles já não têm mais tantas forças, né? Como eu disse, eles acabaram de sair de uma última guerra e agora estão se vendo com o avanço do Sith vindo do nada. Vale lembrar que uma coisa que foi dita nos livros do Revan depois, e foi até mencionado um pouco no jogo, é que o Revan ele começa a derrotar os sistemas, a derrotar os governos sem muitas baixas, porque não baixas do lado dele, mas baixas do lado inimigo, porque o objetivo dele sempre foi tomar a galáxia, que ele veio do nome do imperador Vitiate, mas o objetivo dele sempre foi tomar a galáxia, unir a galáxia para poder ele derrotar o Império e ele ser o imperador. Não é que o jogo passa uma noção de que ele estava enganando o imperador, que ele virou Sith para unir a galáxia e ele ia salvar a galáxia. Não, ele ia dominar a galáxia para ele. Só que ele ser um bom imperador, né? E ele aproveitou, tipo assim, por que eu vou destruir ele se eu posso vencer dessa maneira e tomar as forças da República pra mim, né? E aí eu vou ter um poderio pra rivalizar com o Império. Só que nesse processo, o Malak, que é que acaba se tornando aprendiz dele nesse processo, ele é realmente maluco. Ele fica realmente tomado pelo Darkseid. E ele vê no momento que os Jedi criam um time de ataque, de assalto pra derrotar o Revan, que consegue penetrar na nave do Revan pra derrotar ele. Ele aproveita essa oportunidade e fala, agora eu vou atirar nele, vou matar os Jedi ali e vou tomar o poder pra mim. E ele faz isso. Só que nesse processo ele não consegue matar o Revan. O Revan é gravemente ferido. Os Jedi, como não acreditam em executar os prisioneiros, eles levam o Revan ferido, a Bastila, que era a líder desse grupo de assalto, fica curando o Revan com a força, ele mantém ele vivo. O Revan é levado pra Ordem Jedi e de lá não se tem mais notícia dele. E aí o Revan começa a carnificina mesmo, que é conhecido como a Jedi Civil War, né? Que ele começa a destruir tudo. Ele tem uma nave que consegue bombardear um planeta e destruir o planeta, e por aí vai. Falou do Battle Meditation lá do Nagasador. Acho que a Bastila também tem esse. Eu acho que foi o primeiro Jedi a ter o Battle Meditation, não foi um negócio desse? Não, foi a Vima também. A Vima tinha o Arcagete. A Nome já tinha o Battle Meditation. A Nome tinha, a Vima tinha. O cara que é atribuído à criação do Battle Meditation é o Arcagete, que vem antes da Bastila. A Bastila só é muito nova pra ter o Battle Meditation, por isso, e ela consegue pegar numa escala muito maior. Por isso que ela é especial. E mesmo assim, a questão é que não é que seja o primeiro ou outro, mas só isso daí não é uma técnica, é tipo um dom. Um dom, A pessoa tem ou não tem a Battle Meditation, né? E aí a Bastila muito nova tem esse dom. Mas aí vem a próxima parte. O Revan desapareceu, a Ordem da Controvérsia quer apagar a memória do Revan. E seria esse Revan sem memória como um soldado comum na Endor Spire, que é a nave que a Bastila estava no comando, para que aos poucos ele fosse recuperando a memória e aí sim a Jedi pudesse localizar o porquê que os Sith têm tanto maquinário de guerra formidável, avançado em pouco tempo. O objetivo do Conselho sempre foi descobrir a Starforge sem querer, sem saber que era Starforge. Mas tentar descobrir o que estava dando todo esse poderio militar para eles, né? Exatamente. E aí veio o Insert Your Name, o Soldado da República, ou seja, o seu personagem do KOTOR 1, que pode ser um Soldier, um Scout, mas o canônico, entre aspas, é o Soldier, né? Que ele é apagar a memória do Revan e botar a memória falsa de um contrabandista, não faz sentido, né? Não faz sentido mesmo, porque foi a primeira coisa que eu fiz e depois ficou muito escroto. E um explorador espacial até vai, mas, pô... Não vai não, cara. Não, é um soldado eu tive que fazer personagem de novo. O soldado fiel à República faz mais sentido. A Endor Spire é atacada, enquanto ela tá na órbita de Taris. Os Siths invadem a nave atrás da Bastila, porque o Malak está atrás da Bastila, porque com o dom dela ela conseguiu... começou a derrotar os Siths, né, com a Battle Meditation dela. E aí o seu personagem, junto com o Carfionazi, que é dublado pelo Kaidan... Pelo Kaidan. E a Bastila, que é dublada pela Jennifer Hale e pela Shepard, não vale a pena mencionar. Os três personagens fogem para Taris, são os únicos 3 sobreviventes dessa nave. E lá em Taris eles acabam, o Carf e o seu personagem,
Bom, aí tem toda a jornada do Revan, né, pra poder... Procura a Bastila de volta e redescobre... Pra resgatar a Bastila, depois pra descobrir que ele é sensitivo à força e o treinamento Jedi dele. O Ordem Jedi decide retreinar o Revan sem memória, porque é melhor treinar ele como Jedi do que deixar aquele poder solto e ele acabar caindo pro lado negro. De novo, né? De novo. E ele vai se lembrando, ele redescobre a Starforge, guia os Jedi à vitória, derrota o Malak, que tem a frase farofa mais legal da história de Star Wars, que é, de novo, o destino da galáxia está sendo decidido por um duelo de sabre de luz. E é isso aí, ele derrota o Malak. Mas o mais importante disso tudo é que ele, nesse processo de se redescobrir o passado dele, descobrir a herança dele de Revan, depois de Darth Revan, ele relembra do Império e aí ele parte pro desconhecido e tentando entender e evitar derrotar o Imperador que ele acabou se relembrando. Diego, uma coisa legal que a gente podia lembrar também é o do Jolee Bindo, né? Que ele encontrando com o Jolee Bindo, ele tem uma visão muito diferente dos lados da força, né? Isso acho que foi uma... Tipo assim, pra ele ter a mente dele que ele tem depois, entendeu? Eu não posso falar o que acontece depois, mas o Jolee Bindo influencia muito a vida do Revan depois, mas o Rafael reclama que é spoiler, então eu vou ficar aqui. Pra quem tem interesse, né? E pra quem tem interesse, eu fiquei sabendo que acho que mês passado saiu pra iPad o KOTOR. Saiu pra iPad? Saiu pra iPad o KOTOR, o jogo 1. Passado o início desse mês, eu tava até dando uma olhada. Quem tiver interesse, quem tiver iPad e tal... Não vai ter aqueles, acho que não vai ter aqueles bugs que tinha na versão de Windows, né? Que às vezes algumas pessoas penavam pra instalar, como já pensei algumas vezes. iPhone, iPod, iPad, caraca, não. E é o jogo mesmo, entendeu? Não é uma cópia, não, é o mesmo jogo. Beleza. Não, assim, ele é adaptado, obviamente. Sim. Os comandos do iPad, né? Mas não é nada de diferente, não. E foi remasterizado, também aquelas que o nego faz quando faz o lance do Enhanced Edition. Exatamente. Tá $10, cara, tá valendo. Vamos lá. Só pra fechar então essa parte do Revan. O Revan, ele redescobre o passado dele, ele sofre, ele tem uma nova... Por causa do Jolee Bindo, como o Romulo falou. Ele... que é um Jedi velho, que largou a Ordem Jedi por... Ele é um Jedi cinza, né, que é conhecido como Grey Jedi. Impulsionado pelas experiências da vida passada dele, da vida nova dele, e do Jolee Bindo sobre a força, ele se torna um Jedi cinza. Ele defende umas teorias que, tipo, a força, as emoções são muito benéficas ao Jedi. Por exemplo, nada pode dar mais força a um Jedi do que o amor. O Conselho Jedi concede ele e a Bastila o título de mestre, mas com a seguinte desculpa: olha só, vocês são mestres, mas eu não quero que vocês ensinem essa porcaria aqui pros meus alunos, porque essa porcaria vai fazer todo mundo cair pro lado negro. E aí o Revan cai num período de grande depressão, porque ele descobriu, ele se iluminou nessa jornada, né? Atingiu um nível novo de compreensão da força. Só que ele e a Bastila não podiam ensinar a ninguém. Eles se casaram, mas eles não podiam... Foi os presentinhos que a Ordem Jedi deu pra ele ficar quieto, pra ele ensinar as doutrinas deles da força da Ordem Jedi. Se casaram, acho que foi um dos primeiros poucos casos que existiam. Não. Nessa época é normal o Jedi se casar. Tanto que a nome era casado. Só que nessa época do Revan nem tanto, né? Mais 2 mestres, mas eles foram permitidos de se casar. Desse período de depressão profunda que ele não entende, ele realmente lembra do Império Sith, e aí ele vai atrás pra ganhar Von Rock, que é a nave dele, e vai atrás. E essa história é contada no livro homônimo a ele, né? O Revan, escrito pelo Drill, que é um livro bom pra cacete. Inclusive eu tava vendo e tem esse livro no Audible. E mês que vem, quando eu ganhar mais um crédito, eu acho que eu vou pegar ele, cara. É um bom livro, foi escrito pelo Drew Capture. Acho que vale a pena pegar pra ver. Eu li o livro depois de ter jogado a história do Revan no Thor, né? No Old Republic MMO. E é perfeito como a história... Porque o Drew que escreveu a história do Revan, né? O Drew escreveu o KOTOR 1, escreveu esse livro, e a parte do Revan no Thor ele escreveu também. Então é lindo como a coisa se encaixa de uma maneira tão bonita, assim, que não tem as normais discrepâncias de Star Wars, né? Não tem no caso do Revan. Ele é bem lisinho, assim, a história, funciona bem. A história do Revan é bem legal, entendeu? Tipo assim, muitas pessoas concordam, outras pessoas não, mas dá de 10 a 0 nas histórias originais do Star Wars, entendeu? E quando você joga isso pela primeira vez, você fala, caramba, o que tá acontecendo, entendeu? É muito legal quando você joga, não sabendo do que tudo que a gente falou aqui. Quem jogou é legal. Mas enfim, é isso.
Mas por esse Holocast é isso que a gente vai falar, né? Nós vamos ter outro no futuro do Thor, né? Mas não no futuro próximo, no futuro. Que aí vai contar essa parte da guerra que é tipo muito tempo e vem de 300 anos depois desses eventos do Revan. Tem muita história, né? A gente deu uma boa ampassã aí desse período de... São que um pouco mais de 1000 anos, né? 1050 anos. Falando aí da evolução do Jedi, as grandes guerras e como chegou nesse período aí do Revan, que foi um dos principais protagonistas aí da Antiga República, que ele foi o catalista de muitos acontecimentos, né? Então, cara, como é que a gente encaixa campanhas de KOTOR dentro disso, né? O que é legal trabalhar em jogos da Antiga República, tanto antes quanto depois aí do Revan? O que vocês já fizeram? O que vocês sugerem? Eu já mestrei por mais de 5 anos nessa era, então eu já explorei de muita coisa com o grupo. O Romulo é testemunha. Mas o tema mais legal, assim, sem entrar no Thor, porque isso é assunto de outro episódio, que eu achei mais legal foi explorar o segredo. É tipo aquele feeling da Clone Wars. Você tá raspando assim a parede pra ver o papel de parede atrás. Tipo assim, você tá entendendo que tem uma conspiração muito grande e você é um detalhezinho pequeno na história. E tem todos os Siths infiltrados que você pode explorar. Tem os segredos dos Siths do passado que estão enterrados com os espíritos. Os espíritos são inimigos do Lord Vitiat, isso é importante. Então, pra mim, é a campanha mais legal, assim, que eu até não explorei tanto isso, não mestrei tanto isso, que é pegar essa sacada do Jedi, ou do grupo de republicanos que acabou esbarrando num segredo e acabou explora mais uma coisa, descobre outro segredo e começa a investigar e descobre essa trama que é, tipo, 1000 anos de maquinação do Império, né? Uma coisa que eu acho legal de trabalhar nessa época, assim, de repente nem pra própria campanha, mas assim, essa é uma época que acontece muita coisa que depois é referenciada. Por exemplo, os jogos da série Jedi Knight, que tem o Dark Forces 1 e 2, depois Jedi Outcast, Jedi Academy, eles, por incrível que pareça, eles tratam muito do início e do fim dessa guerra, porque o Marka Ragnos é um vilão no Jedi Academy, sabe? No Dark Force 2 você lida com o Vale do Jedi, que é um acontecimento que tem a ver no final da Antiga República. Então, assim, você pode fazer que a tua campanha acontece, né? Ela se situa em algum desses períodos, mas para um próximo jogo, os reflexos das coisas que seus personagens fizeram ali podem se refletir numa campanha 4.000 anos depois. Eu já fiz isso. 2 mil anos depois. Então, assim, achar um artefato, achar a história, ou achar um lugar por onde os personagens passaram, ou de repente até a nave do grupo tá enterrada em algum lugar, assim, sabe? Acho maneiro brincar com essa ideia, assim, de cross-campanha. Porque, por exemplo, eu e o Daniel, a gente tem muito essa parada, cara. Que todos os nossos jogos de Star Wars sempre se passam no mesmo universo, né? Então, sempre faz esse cruzamento de acontecimentos. Eu fiz isso. Acontece a história como um todo, né? Tipo assim, não fica aquela coisa fechada. Na verdade, não é nem isso. Você tá sendo respeitoso, às vezes, com o personagem de um jogador, de alguém que você... Sim, exatamente. Você pode fazer isso tanto assim, que eu falei de um milênio pro outro, mas de repente de uma fase pra outra, né? De repente um jogo que se passou durante as Mandalorian War e depois tem um resultado aí na Jedi Civil War. O que eu fiz foi o seguinte, eu fiz uma série de jogos durante esses 300 anos depois do Revan e antes do Thor, né? Que eles eram uma dupla de Jedi investigadores. E esses Jedi investigadores estão no meu jogo de Thor, porque eles seguiram, né? Tipo, tão velhos, já estão mestres Jedi e tudo mais. E outra coisa maneira nessa pegada que o Rafael falou que eu fiz era o Estevam, outro amigo nosso, ele gosta de Mon Calamari, ele é apaixonado por Mon Calamari. E ele fez um Mon Calamari soldado, de machado, tipo. O cara era muito bruto. Triple Axe. Pô, tinha que ser tridente, cara. Pô. Na época não tinha aquele episódio da Clone Wars aí. Mas ia ser irado. Ia ser irado. Vibro tridente que dispara. Aquele episódio da Clone Wars é bem legal, by the way. Assim. E aí, esse personagem ele era tão grosseiro, porque a mesa falava, pô, o meu sabre de luz é 2D8, o machado é 2D12, não sei o quê.
E aí o personagem ficou legal também, que ele era o soldado, ele era ele quebrava o estereótipo de pensador calmo do Mon Calamari, né? E virou legal. E numa campanha de Legacy Era, ele falou, poxa, eu queria jogar com aquela mecânica de legado que vem do livro da Legacy Era, né? Ele pode ser um Leander, né? Que é o sobrenome do personagem. Eu falei, pode, você é do legado Leander. Pronto, igual o Jedi com o legado Leander. É bem legal você dar um espaço, até não só em Star Wars, mas em qualquer RPG, né? Tipo, até que assim, tem aquela história normal que nós temos, mas na história que a gente conhece, os personagens que estão nessa nova aventura não existiam, entendeu? Então, tipo assim, tudo pode ter uma mudança, né? As atitudes dos jogadores podem acabar acontecendo coisas que você não espera e você acaba criando um espelho do universo. Só tem que ir um cânone pro grupo, um cânone do grupo. Exatamente. Agora, voltando aí pros assuntos de campanha propriamente dita. Acho que o maneiro, assim, também as diferentes caras, né, que você pode ter em cada uma dessas áreas. Então, se você quiser fazer uma coisa durante o conflito das Great Hyperspace Wars, você vai dar uma cara muito mais ancestral. Então, descrever como a galera usava mais roubos, né? Usava coisa assim, até meio palacianas, né? Bateria, cara, gigante. Não apenas isso, mas assim, a própria vestimenta do personagem mais antigo, né? É uma coisa assim, mais palaciana, meio grego antigo. Os Sith são o Jafar do Stargate. Entendeu? É maneiro você descrever essas diferenças, né? Pra você poder marcar bem a diferença iconográfica, assim, entre essa época e a época mais atual, né, do Império. Acho que o grande problema no Star Wars é que, tipo assim, você passa 5.000 anos e a gente não vê muita diferença. Então, mas justamente assim, foi isso que o Dark Horse foi isso que a Dark Horse quis fazer quando começou esse período. E toda nova história, eles tentavam dar uma mudança na tecnologia, tentar dar uma cara diferente. Por exemplo, aí isso era nas Grandes Guerras do Hiperespaço. Aí quando foram as Grandes Guerras Sith, né, com os irmãos Keldroma, o Exarchum, então eles já deram uma mudadinha, ficou aquele clima assim mais He-Man, com bestas voadoras, as máquinas quadradonas bizarras, sabe, de luz de tomadinha, né? Não precisava mais fazer chupeta pra ligar o lightsaber. Pois é. Entendeu? Então, reforçar essas diferenças de tecnologia, ainda que no jogo tenha pouca diferença em si, né? Mas sempre está relembrando as diferenças visuais de cada época. Isso eu acho interessante de abordagem, entendeu? Até uma abordagem que tem muito, tipo assim, dá a entender um pouco no jogo do Thor. Eu também já fiz um jogo parecido com esse. É que, por exemplo, nem todo mundo que tá naquele Império Sith tem o mesmo pensamento do Imperador, entendeu? As pessoas são muito enganadas e acabam acreditando em algo que não é aquilo. Então, nem todo mundo é bom. Você falou uma coisa legal. Nem todo mundo é bom na República, nem todo mundo é mal no Império. Pra gente tirar esse estereotipo de bom e mal também. Nessa época do Revan e posteriormente até no Malak, tem muito disso. Você tem o Império Sith, quer dizer, na verdade você tem as forças Sith, mas que na verdade, cara, são só um outro poder político, um outro poder militar. É legal que você dá pra explorar, dá pra você fazer uma campanha Sith sem ser uma campanha Evil. Eu fiz isso. Exatamente, isso que eu tava falando. Eu achei bem interessante essa ideia, quando o Diego mestrou, bem interessante, porque deu. Tipo assim, não, o Sith não é exatamente mal, entendeu? Sith é um povo, uma civilização. O Sith desse. Eu não sei, porque se for a campanha. Essa ideia de Sith ser Sith com lightsaber e usar poderes. Mas nem todos os Siths eram Force Users, né? Eu não sei não. Se for a campanha que eu lembro que o Diego falou que ele mestrou de Sith, eu lembro que era jogador que não comia jogador. Não. O que aconteceu foi que o grupo foi se descobrindo como mais benéfico e o personagem do Romulo era o cara realmente dark side do grupo e o Ed do grupo já tava em outra, né? Tava tipo, pô, vamos explorar a parte cinza da força. No Thor, inclusive, tem você pode, numa das missões lá do Império, você descobre um Sith Lord que ele era adepto do Sith da Luz, que ele interpretava o outro lado. Sim, tem bem legal isso. O que vai lembrar a diferença. É light Sith, mas era um Sith cinza, entendeu? Não era bem. Tinha uma visão diferente. Na verdade, é platinado. Não, mas é aquele parado, entendeu? Ele cresceu vendo uma doutrina X. Tipo assim, quando a pessoa cresce com esse tipo de doutrina, ela tem aquele pensamento horrível, mas
a essência dela, às vezes, acha que tudo não é errado, entendeu? É porque ela vai se descobrindo. A melhor comparação que eu gosto de usar nesse período é que os Siths são igual a Ordem Jedi, só que... Só pra lembrar, porque você tá falando esse tempo todo, nem Sith nem Jedi tem plural. Eu sei que a gente sempre fala mesmo, mas só comentando aí de tentar se corrigir e se policiar, cara. É foda, o tempo todo a gente fala também. Não, eu não suporto falar Jedi, eu acho feio. Mas tu fala pra caralho. Jets, fala Jets, então, que é legal. Eu falo Jedi? Pô, o tempo todo. Pô, sem querer, foi mal. Então. Cara, a gente é carioca, cara, a gente tem que falar Jedi. Jedi, é os Siths. Tem que falar Não é só você não, cara, eu também falo todo mundo, cara, eu tô falando que não sou só eu, você também, que eu já vi falar. Vocês não são carioca, vocês são tudo não, cara, tipo assim, a gente é papagoiaba, cara, mas o sotaque é o mesmo, cara. O sotaque é o mesmo. Não muda nada, não muda nada. A gente é fluminense, cara, eles são mais tristes. Mas não, é papagoiaba, cara. É melhor papagoiaba do que ser tricolor, né? Mas beleza. Vamos voltar. O que eu gosto de comparar nessa época é que os Sith e os Jedi são duas ordens grandes que têm filosofias básicas, no caso do Sith o Dark Side e o do Jedi o Light Side. Mas são ordens muito grandes que dão margem a muitas pessoas ao mesmo tempo pensando. É a mesma coisa que o Dark Jedi, né? Na Ordem Jedi, que é o cara que pensou de uma maneira diferente, pensou de uma maneira mais pervertida, ou simplesmente foi rotulado Dark Jedi porque não seguia aquela doutrina. A mesma coisa os Sith dessa época, é uma ordem grande, não é só dois cabeças como é no caso dos filmes, né, depois da reestruturação do bem. É uma ordem, então é gente pensando, é gente com mentalidade diferente, é muita coisa, é uma ordem aberta. E além de Sith e Jedi, o que tem de interessante na era do KOTOR? Mandaloriano! Mandaloriano, a gente já falou, né? Cara, tem uma coisa legal também que mostra no Thor, né? Mas também é bem de antes. É aqueles Green Jedi de Corellia, né? Sem ser Jedi, Rômulo, caraca. Sim, mas não realmente o... Eles são Jedi também, cara. Sim, mas é uma ordem separada do... Não é separada, é a ordem Jedi em Corellia, se chama Green Jedi, é a continuação Jedi. Sim, mas eles são bem diferentes do... Não são diferentes, só usam verde e ficam em Corellia. Tá bom, deixa eu ser mais específico. É diferença, cara, mas é legal também. Não sendo sensitivo à força, o que mais que tem a oferecer nessa época? Vamos lá, eu falei Mandaloriano. Uma coisa que a gente não citou, mas é muito presente nessa época, são as arenas de gladiadores. Tem muito, assim, não só Geonosis, mas em vários lugares, telas, por exemplo, tinha, né? Outra coisa boa, pegando essa pegada de gladiador, dessa época, como o espaço não está tão conhecido como ele é nos filmes, como ele é na New Jedi Order, na Legacy Era, ele tem muita parte desconhecida, ele é mal patrulhado, ele tem aquela pegada do desconhecido muito maior do que os outros, porque... Os abridores de caminho, né? Os Pathfinder também, uma boa pegada. O pessoal que trabalha como legalizado ou informal nessa época, mas todos nessa viela de transportação, né, de caminho, de levar carga, é um tema muito legal. Pirata também, porque afinal de contas o pirata tá desbravando tão mais ao quanto o Pathfinder, né? E por falar em pirata, o jogo do KOTOR, ele trouxe a mecânica de escudos, né? Shield, para proteção do personagem, é uma segunda camada de energiazinho e tal. E mecanicamente eles falaram, bom, já que a gente vai colocar escudos, vamos colocar também armas de melee para contrabalancear o Jedi que tem sabre de luz, sabre de luz, então a gente vai colocar a mecânica aqui de escudo e por causa disso todo mundo também usa armas de melee. Então essa é uma das épocas que você mais tem soldados e guerreiros que sabem usar outras armas além de blaster. E isso também dá possibilidade para diversas interpretações de personagens diferentes. E não só isso, artista marcial, um guerreiro que é super habilidoso com lâminas, que pode até rivalizar um Jedi, tanto que o livro do KOTOR, né, do Saga, vem uma classe de prestígio que é muito apelona, que é o melee duelista, né? Isso é bem legal. Só dá poder de luta pau a pau com os grandes mestres de Jedi. Uma coisa que a gente esqueceu de falar de plot também, né? O que não falta é plot político, né?
Nessa época, o que não falta em ambas as facções. Os políticos lá do Império que se infiltraram na República. E com isso dá pra se explorar bastante coisa. Entendeu? É bem interessante a parte política, até por causa das picuinhas que tem. Engraçado que no jogo do KOTOR não tem ninguém que tenha um aspecto nobre, né? Só no KOTOR 2 tem que tem o Disciple, mas fora isso no KOTOR 1 realmente não tem ninguém com aspecto nobre. Acho que nem NPCzinho assim tem muito, assim, tirando aqueles caras a líder comunitário de favela, essas coisas, não tem ninguém não. O mais perto de um nobre é o Carf, mas o Carf é um soldado, né? Nobre pra parte de oficial, não na parte de político. O que é realmente curioso, porque é uma região, é uma época de muitas guerras, muito interesse político, mas é aquela parada, né, cara? Que acaba que tudo sempre fica muito focado em Sith e Jedi, mas é como também eu já tomei esporro uma vez, né? Você quer falar de Cavaleiros da Antiga República e não falar da Força, é sacanagem, né? Então é isso aí, galera. Espero que tenham curtido aqui esse retorno caótico do Holocast. Deixe seus comentários, sugestões do que gostariam de ver nos próximos episódios. E vamos seguir em frente, tentando não nos perder de novo aí por essas rotas. Agora que o nosso Jedi historiador aqui não vai ter problema, cara. Bom, mas é isso aí, galera. Lembrando também que no Holoblog vocês vão encontrar muitas adaptações que o Diego já fez dos personagens de KOTOR. E se você quiser alguma outra que não esteja no Holoblog, peça, ele prepara aí. Vamos ver se o Diego retorna aí com a coluna dele semanal. Eu só tô parado porque ninguém me deu ideia. Bom, então é isso aí, galera. Nos vemos aí na próxima saída. Acesse o blog em www.holocast.terceiraterra.com. Curta nossa página do Facebook em www.facebook.com/holocastpodcast. Entre em contato através do e-mail holocast@terceiraterra.com. Música de abertura e fechamento por Marcos Klein, www.marcosklein.com.br. Mantenha a Terceira Terra no ar. Ao fazer sua próxima compra nas lojas da Amazon, Book Depositório ou Walmart, considere acessá-las através do link nos banners. Ganhamos uma porcentagem sobre a venda. Também temos botões de doação na coluna esquerda de nosso site, cujos valores vão diretamente para nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas.